Olá, pessoal. Nessa nossa segunda apresentação narrada, vamos dar continuidade à discussão sobre o Brasil no século XIX, né? Aula passada nós falamos um pouco sobre o período joanino e o primeiro reinado, e hoje vamos falar do primeiro reinado e também da regência, ok? O primeiro reinado e a regência no Brasil. Objetivo de conhecimento. Esperamos que no final da habilidade o aluno consiga traçar um quadro geral dos acontecimentos históricos do primeiro reinado e da regência. Habilidades: identificar, comparar e analisar a diversidade política, social e regional nas rebeliões e nos movimentos contestatórios ao poder centralizado durante o período regencial do Brasil. Professor, soy yo que los hablas. Milton Andresa dos Reis. O primeiro reinado e a regência no Brasil. O primeiro reinado é um período histórico que corresponde ao dia 7 de setembro de 1822, ou seja, ele começa com a independência do Brasil e vai até 7 de abril de 1831, ou seja, até a abdicação de Dom Pedro I. É óbvio que não é esse o Dom Pedro I, né? Esse aí é o Caio Castro, fazendo Dom Pedro I em uma minissérie da Rede Globo, né? Nós já colocamos a imagem e o nome completo até mesmo do Dom Pedro I na nossa primeira apresentação narrada. Lembrando então que o primeiro reinado é uma época que tem início com a declaração da independência do Brasil e termina com a abdicação de Dom Pedro I a favor do seu filho e herdeiro Dom Pedro II. O primeiro reinado foi um período histórico bastante conturbado. Seus principais acontecimentos foram a elaboração da Constituição, o fim da Confederação do Equador e a Guerra da Cisplatina. A primeira Constituição do Brasil foi elaborada em 1823, mas como ela limitava os poderes do imperador, Dom Pedro I mandou fazer uma nova Constituição, a qual foi outorgada em 1824, ou seja, uma Constituição autoritária imposta por Dom Pedro I. Nesta, o centralizador e autoritário imperador detinha os poderes legislativo, executivo e judiciário nas suas mãos. Em 1824, declara guerra ao governo à Confederação do Equador, movimento formado por algumas províncias do Nordeste que estavam descontentes com a estabilidade política do país. O objetivo era alcançar a autonomia se separando do Brasil, mas as províncias fracassaram nessa tentativa. A Guerra da Cisplatina, em 1825, é outro acontecimento que marcou esse período e consolidou o desagrado ao imperador. Nesta guerra, o Uruguai se torna independente do Brasil. Para além de ter sido vencido, aumenta a precariedade de grande parte da população brasileira decorrente da perda do território, dos gastos financeiros com o conflito, bem como do elevado número de mortes. Portanto, após a independência,
A nova nação precisava de uma constituição. Para essa tarefa, era necessário formar uma Assembleia Constituinte, que deveria ser escolhida por meio de eleições. Os trabalhos da Constituinte iniciaram-se em maio de 1823 e foram marcados pelo atrito entre Dom Pedro I e as elites econômicas e políticas do Brasil. Como nós já alertamos no slide passado, a Assembleia Constituinte buscou restringir os poderes de Dom Pedro I, que por sua vez buscava um poder que pudesse estar acima dos demais poderes. Ou seja, Dom Pedro I buscava controlar o legislativo, o executivo e o judiciário. Portanto, em virtude das vontades de Dom Pedro e das vontades da Assembleia Constituinte, ocorre um atrito entre essas duas partes. As discordâncias entre os parlamentares de Dom Pedro I ocorreram em decorrência da arbitrariedade e da autoridade do imperador nas tomadas de decisões. No caso da Constituição, os parlamentares defendiam a existência de maiores liberdades individuais e a limitação do poder real. Em contrapartida, Dom Pedro I queria poderes ilimitados para governar o Brasil. Como não concordava com os termos da Constituição elaborada pelos parlamentares, Dom Pedro I decidiu vetar o documento, que ficou conhecido como Constituição da Mandioca. O primeiro reinado e a regência no Brasil. Portanto, após realizar a independência e vencer as batalhas da independência, Dom Pedro I continua realizando conflitos, ou seja, produzindo um governo profundamente instável, que, no fundo, incitava uma gigantesca rivalidade entre brasileiros e portugueses. Assim, portanto, ocorre o fim do primeiro reinado. Todos os acontecimentos do período consolidaram o descontentamento da população com o governo do imperador. Para além dos acima citados, o receio de que o assassinato do jornalista Líbero Badaró, crítico do governo, teria sido ordenado pelo próprio imperador, trouxe ainda mais revolta ao povo. No episódio conhecido como A Noite das Garrafadas, demonstra-se claramente o desafeto a Dom Pedro I, que nessa ocasião teve garrafas e cacos de vidro lançados sobre si num ato de protesto. Vencido pelos protestos, em consequência da sua perda de popularidade, Dom Pedro I abdica do trono em favor de seu herdeiro, Dom Pedro II, que na altura não podia governar, pois se tratava de uma criança com apenas 5 anos de idade. A solução era formar uma regência que, até Dom Pedro II, atingisse a maioridade. O período que intermedia o primeiro e o segundo reinado, o governo de Dom Pedro II, é chamado período regencial. Portanto, enfrentando uma gigantesca crise política, Dom Pedro opta por abdicar do trono no Brasil para seu filho Dom Pedro II e voltar para Portugal, lutar contra seu irmão Dom Miguel pelo trono de Portugal, visto que seus pais, particularmente Dom João VI, tinha falecido. Assim, em disputa com seu irmão Dom Miguel,
Dom Pedro I retorna a Portugal para assumir o trono após a morte de seu pai, Dom João VI. A abdicação é um ato jurídico pelo qual um soberano abandona o poder, geralmente, no benefício de um membro de sua família. A abdicação pode ser ligada às considerações pessoais, às pressões nacionais ou internacionais. O caráter essencial da abdicação é ser voluntário, mas é raro que o seja completamente. Como a própria abdicação do Dom Pedro I ilustra, né? Primeiro nós temos um condicionante internacional. Dom Pedro I era imperador no Brasil, mas também primeiro herdeiro do trono em Portugal, visto que era o filho mais velho de Dom João VI. Quando Dom João VI morre, Dom Pedro I está no Brasil e Dom Miguel, que era seu irmão mais novo, está em Portugal, que rapidamente assume o trono. Por sua vez, internamente, Dom Pedro I vivia um período de gigantescas atribulações, conflitos políticos e militares, e assim, portanto, abdica do trono para seu filho, o pequeno Dom Pedro II, que tinha apenas 5 anos, e vai para Portugal e se transforma lá em Portugal em Dom Pedro IV. Então, o nosso Dom Pedro I aqui no Brasil, em Portugal, é Dom Pedro IV. A regência, portanto, é esse período, né, da abdicação de Dom Pedro I até o momento que Dom Pedro II, de fato, assume o poder, ainda muito jovem, no golpe da maioridade, com apenas 14 anos. Né? A regência vai se caracterizar particularmente por dar continuidade às inúmeras revoltas, às inúmeras situações de conflito existentes no primeiro reinado. Por isso vai ser um período ainda mais agitado do que foi o primeiro reinado. Período regencial. O período regencial vai então de 1831 até 1840. Se caracteriza por um período de grande conturbação no Brasil e intermeia o primeiro reinado, o governo de Dom Pedro I, e o segundo reinado, governado por seu filho, Dom Pedro II. Características. Na sequência de vários problemas enfrentados pelo império de Dom Pedro I, e no momento em que o imperador perde a sua popularidade, decide-se abdicar ao trono. Nessa altura, porém, o seu herdeiro, Dom Pedro II, não podia governar, pois se tratava de uma criança com apenas 5 anos de idade. A solução era formar uma regência até que Dom Pedro II atingisse a maioridade. A regência, portanto, pode ser dividida em 3 momentos. O primeiro momento, que é o da regência trina provisória, ou seja, eram 3 regentes que tomavam conta da política nacional. Depois, a regência trina permanente, que vai durar 3 anos, de 31 até 1834. Por fim, a regência una do Padre Feijó e a regência una de Araújo Lima. Os principais grupos políticos do período regencial são os liberais moderados, também conhecidos como chimangos, que defendiam o centralismo político, ou seja, a monarquia em detrimento das províncias, né?
Os moderados acreditavam que o poder deveria ser centralizado, a união deveria prevalecer sobre os estados. Os liberais exaltados, também conhecidos como farroupilhas, defendiam a revisão da política e o fim da monarquia, ou seja, os exaltados defendiam que as províncias deveriam se sobrepor às vontades da monarquia. Em termos modernos, acreditavam num sistema mais republicano, onde os estados tinham uma opinião mais importante do que a União. O outro grupo político da regência eram os restauradores, também conhecidos como caramurus, que eram contrários à reforma política e eram a favor da volta de Dom Pedro de Portugal para o Brasil. Como nós já dissemos, né? O período regencial é um período marcado por inúmeras revoltas essas, pessoal, que já vem desde a independência, né? Desde a independência, Dom Pedro I ele não consegue, ele faz a independência, mas ele não consegue estabilizar o poder. Então, essa situação de crítica à monarquia, essa situação de instabilidade política, ela permanece durante o primeiro reinado e se estende durante toda a regência, né? Elas só vão ter fim de verdade com o segundo reinado, quando Dom Pedro II chega ao poder e consegue, por meio do poder moderador, estabilizar os conflitos regionais. Mas, durante a regência, as revoltas do período regencial são consequência dessa disputa de poder, que, no fundo, traz a própria instabilidade política. Somada a essa questão, as condições precárias de grande parte da população dão origem a uma série de conflitos. Por exemplo, a cabanagem, a Guerra dos Farrapos ou Farroupilha, a Revolta dos Males, a Sabinada e a Balaiada. Tudo bem? Como nós já discutimos um pouquinho na nossa apresentação anterior, né, pessoal? Destas, a que mais nos salta aos olhos aqui é a Guerra dos Farrapos, lá no sul do país, e também uma das mais importantes, que é a Revolta dos Males, que é uma revolta dos negros escravos muçulmanos na Bahia em 1835.
Assim, queridos, muitos acreditavam que a instabilidade política era causada especialmente em decorrência da omissão de uma figura que governasse o país. Assim, os liberais consolidaram a ideia de que era preciso centralizar novamente o poder. Apoiado pelo Partido Liberal, o projeto que antecipava a maioridade avançou. Foi criado o Clube da Maioridade, que era liderado por Antônio Carlos de Andrade Silva, e a estratégia era reduzir a maioridade do imperador para que Dom Pedro II, que transmitia a ideia de esperança, pudesse assumir a liderança do Brasil. Importa, nesse caso, referir que na Constituição de 1824 havia sido outorgada a maioridade do imperador aos 21 anos, ou seja, foi preciso toda uma construção política, foi preciso toda uma nova reelaboração da Constituição de 1824 para que o imperador, que deveria ser maior de idade apenas com 21 anos, pudesse assumir o Império do Brasil com 14 anos. Essa articulação política ficou conhecida como golpe da maioridade. O golpe da maioridade, também conhecido como Declaração da Maioridade, garantiu a Dom Pedro II o cargo de imperador quando ele tinha 14 anos, em 1840. Oficialmente, chamado de Declaração de Maioridade, foi a estratégia do Partido Liberal para dar fim ao período regencial em que o Brasil passou a ser governado por regências, após a abdicação de Dom Pedro I, pai de Dom Pedro II, como imperador do país. Em 23 de julho de 1840, Pedro de Alcântara, João Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco Xavier, de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga de Bragança e Bourbon, nome completo de Dom Pedro II, foi declarado maior de idade. Beleza? Assim concluímos esta apresentação narrada sobre o primeiro reinado e a regência no Brasil. Agora, vamos dar uma olhada em algumas atividades também presentes no Google Classroom. Atividades. Sobre o processo de independência deflagrado, ou seja, que aconteceu, que se iniciou no Brasil em 1822, que implementou o primeiro reinado, é possível dizer que, vamos lá, vamos pensar, pessoal. Dom Pedro I antecipou-se à estratégia de seu irmão Dom Miguel, que também queria ser imperador do Brasil. Não, Dom Miguel só vai surgir na nossa história quando ele tenta assumir o governo lá em Portugal. Foi um processo deflagrado no Brasil após a morte de Dom João VI? Não, foi deflagrado quando Dom João VI vai para Portugal, não quando ele morre. Foi um processo coordenado pelos revolucionários latino-americanos? Não, não, não. Foi um processo articulado por Napoleão Bonaparte? Não sei, tinha Napoleão lá no começo da nossa história. Foi um reflexo da Revolução Liberal do Porto que exigiu o retorno de Dom João VI para Portugal? Bom, das alternativas aí que nós vimos, apenas duas são coerentes, que são a D e a E. As outras três todas são incoerentes. Vamos lá para 2. O episódio conhecido como Noite das Garrafadas, briga entre portugueses e brasileiros, relaciona-se com a promulgação da Constituição da Mandioca pela Assembleia Constituinte. Foi bem agitada, né? A promulgação da nossa primeira Constituição, né? Dom Pedro I não gostou, mandou fechar, deu aquele probleminha, vamos pensar, né? Pode ser. A gente risca assim, ó, pum, né? A instituição
da tarifa Alves Branco, que aumentava as taxas de alfândega, acirrando as disputas entre portugueses e brasileiros? Pode ser, né? Descontentamento da população do Rio de Janeiro contra as medidas saneadoras de Oswaldo Cruz? Não, isso aqui já é tudo no século XX, né? Isso aqui é a revolta da vacina. A manifestação dos brasileiros contra os portugueses ligados à sociedade, colunas do trono, que apoiavam do Pedro I. Opa, tem conflito entre brasileiros e portugueses? Pode ser a nossa resposta. Vamos lá. A vinda da corte portuguesa e o confisco de propriedades residenciais para alojá-la no Brasil? Não. Né? Obviamente não. A coroa chega em 1808. Né? A Noite das Garrafadas é do processo da promulgação da Constituição. Beleza? Então, aqui também, novamente, só pode ser uma dessas duas. E lembrando que é um conflito, beleza? Entre portugueses e brasileiros, Assembleia Constituinte e Dom Pedro I. Beleza? Vamos lá. Super simples também, pessoal. Nessas próximas duas, vamos lá. Entre as causas da abdicação do trono por parte de Dom Pedro I está a União Ibérica, ou seja, né, a união entre Portugal e Espanha. Não, né, gente? A União Ibérica ela acontece lá no século XVI, século XV, né? Revoltas locais como a Revolução Farroupilha. Atenção, né? A crise financeira de 1829, que ocasionou o fechamento do Banco do Brasil, a crise de legitimidade pelo não uso do poder moderador, o processo de impeachment protocolado pelos senadores da época. Bom, né, pessoal? Aqui nós temos, não é o fator determinante, né? A gente tem que olhar aqui nas alternativas e buscar um fator que fez parte dos fatores que levaram à abdicação de Dom Pedro I, né? Se a gente pensar dessa maneira, se vocês pensarem dessa maneira, aí vai ficar muito fácil, beleza? Então, a gente tem que procurar aqui um fator entre as alternativas dos fatores que levaram à abdicação de Dom Pedro I. Bom, a última questão é muito simples, porque simplesmente só pergunta a idade que Dom Pedro II chega ao poder no Brasil, né? Com quantos anos Dom Pedro II chega ao poder ao Brasil? Lembrando que, obviamente, ele chega ao governo no Brasil antes de completar 21 anos, né, pessoal? Porque acontece o golpe da maioridade. Então, se ele chega antes de completar 21 anos, certamente não será a alternativa D, muito menos a alternativa E. Beleza? Por fim, bibliografia. Por fim, deixo para vocês indicado um livro sobre a história do Brasil, do autor Boris Fausto, e também um site de pesquisa sobre a história do Brasil, particularmente sobre o primeiro reinado. Pessoal, é isso. Um grande abraço para vocês. Fui. Tchau.